Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Na Europa e nos Estados Unidos, nossos correspondentes mostram a reação do mundo à saída de Gorbachev. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, é a nova face do poder e assume o comando do botão do arsenal nuclear. O Jornal Nacional está começando. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história. A renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Pedro Bial, de Moscou. Mikhail Gorbachev deixa 6 anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o 8º e último presidente do Império Comunista, entra para a história como o homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Niet, não. Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan num dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de stalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura, fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Foi a Berlim e advertiu Erich Honecker. Os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de Estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin, que resgatou Gorbachev em agosto, acabou com ele em dezembro. Gorbachev, que mudou o mundo, não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin para entrar na história. Boris Yeltsin tem pressa.
já comunicou à ONU que vai mandar um embaixador para ocupar o lugar que era da União Soviética no Conselho de Segurança. O prédio da missão soviética na ONU, em Nova York, parece funcionar de acordo com os novos tempos. Mas nem tudo. A guarita e o carro da polícia ainda guardam o número 136 da Rua 67. 5 câmeras ainda espionam os visitantes e os transeuntes, só que as câmeras, como quase tudo em Nova York, são japonesas. Do outro lado da rua, a placa da sinagoga continua lembrando a perseguição aos judeus da União Soviética. E no portão ainda está lá, colada, a placa da União Soviética. Mas hoje há hospitalidade. O conselheiro da missão, o diplomata Alexander Denisov, vem me receber e mostra imediatamente no hall de entrada as novas bandeiras. A da Rússia, a da Ucrânia e a da Bielorrússia. Pergunto pela bandeira vermelha com foice e martelo e ele diz que está guardada para ser entregue a um museu. Peço para ver, ele desconversa. O pessoal aqui da missão passou o dia de plantão para assistir ao último discurso do presidente Mikhail Gorbachev. E muita gente chorou quando viu a imagem da bandeira vermelha deixando o mastro que fica no alto do Kremlin. Como Gorbachev, muita gente aqui acha que essa comunidade de estados independentes vai ter o mesmo destino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, não vai dar certo. A China responsabiliza Gorbachev pelo fim da União Soviética, enquanto a Inglaterra reconhece que o ex-presidente fez bom trabalho. Foi no interior da Inglaterra que o primeiro-ministro britânico passou a festa de Natal. John Major comentou a saída do ex-presidente soviético. Gorbachev mudou o curso da história e prestou uma ajuda notável na construção de um mundo mais seguro. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher declarou: agora poderemos até trabalhar juntos. Margaret Thatcher foi a primeira a reconhecer que o mundo ocidental poderia fazer negócios com Gorbachev. A rainha da Grã-Bretanha, que reina mas não governa, na mensagem de Natal, falou sobre o fim da União Soviética, o fim da autocracia, conforme definição da rainha. Apesar de todos os elogios a Gorbachev, a China lançou hoje um dos mais fortes ataques contra o ex-presidente. A China responsabilizou Gorbachev pelo colapso da União Soviética. Glasnost, perestroika, no vocabulário dos líderes chineses que ainda acreditam no comunismo, são palavras que significam o caos econômico e político. A China declarou que vai estabelecer relações diplomáticas com as novas repúblicas que substituem a antiga União Soviética, mas não definiu a data. Como os soviéticos reagiram à renúncia de Gorbachev e o que significa o poder nas mãos de Boris Yeltsin. Voltamos a Moscou ao vivo com o repórter Pedro Bial. Aqui em Moscou, se alguém chorou, chorou escondido. Se alguém comemorou, foi em silêncio. A renúncia de Gorbachev foi recebida com indiferença nas ruas dessa cidade. Uma cidade feita de desesperança. Mikhail Gorbachev disse numa entrevista hoje que só espera o reconhecimento do povo russo no futuro, pois sabe que todos estão muito ocupados agora em tentar sobreviver. Esse é um país nervoso, próximo a uma convulsão social, segundo muitos observadores. Dia 2 de janeiro vão ser liberados os preços aqui na ex-União Soviética. Ninguém sabe o que pode acontecer. Algumas humilhações que Boris Yeltsin submeteu Gorbachev e outras manobras pouco democráticas sujaram a imagem de Yeltsin. E muitos o olham com desconfiança, como se ele fosse um candidato a czar. Yeltsin, através de telefonemas, vem tentando conquistar a confiança de um aliado-chave amigo de Gorbachev, o presidente americano George Bush. Os Estados Unidos, que agora perderam a referência da oposição soviética, veem com atenção e temor o futuro da comunidade de estados independentes. Mikhail Gorbachev telefonou hoje para George Bush antes do discurso de renúncia. Por causa disso, Bush deixou a Casa de Campo e foi para a Casa Branca reescrever a mensagem de Natal que vai ao ar ainda hoje à noite. Bush vai dizer que considera o fim da União Soviética uma grande vitória política dos Estados Unidos. Ele vai dizer também como vai se relacionar com Boris Yeltsin. Agora, o que ele não vai dizer, mas todo mundo aqui sabe o que ele pensa, é que ele não confia em Yeltsin, ele acha que essa comunidade de estados independentes vai durar pouco
E ele não tem a mínima certeza de que Yeltsin vai controlar mesmo o arsenal nuclear que pertencia à União Soviética. George Bush já está com muitas saudades de Mikhail Gorbachev. Agora, Valéria Sfer, de Londres. A comunidade europeia já reconheceu a Rússia como herdeira e legítima representante da antiga União Soviética. O anúncio foi feito na mesma hora em que Gorbachev renunciava ao cargo de presidente da União Soviética. O texto da comunidade europeia diz que, a partir de hoje, a Rússia passa a exercer todos os direitos e obrigações internacionais da ex-União Soviética. E o chanceler Helmut Kohl agradeceu Gorbachev por ter aberto o caminho para a unificação da Alemanha. Valéria Sfer, de Londres. Todo o poder que antes estava nas mãos de Gorbachev está agora com o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Ele é o herdeiro do que representou a União Soviética para o mundo e também o novo dono do arsenal nuclear do país. Boris Nikolaevich Yeltsin começou a carreira política no Partido Comunista aos 30 anos. Em 81 já fazia parte do Comitê Central do Partido Comunista. 4 anos depois, ele era convidado por Gorbachev para chefiar o partido em Moscou. Agressivo, Yeltsin exigia rapidez nas reformas. A consagração do político veio em junho deste ano como o primeiro presidente eleito pelo voto direto na história da Rússia. 46 milhões de votos garantiram a Yeltsin 5 anos de mandato na maior e mais rica república soviética. Mas o mundo tomou conhecimento da coragem de Boris Yeltsin durante o golpe de agosto. Enquanto Gorbachev estava sob a mira de fuzis na Crimeia, Yeltsin subia nos tanques e conclamava os soviéticos a resistir ao golpe. Boris Yeltsin se transformava em herói nacional e passava a ser o homem forte do país. Com a criação da Comunidade de Estados Independentes no início de dezembro, Yeltsin fez o que o golpe de agosto não tinha conseguido: esvaziar o poder do presidente soviético. Hoje, esse político de 60 anos é o novo líder da comunidade que surgiu da segunda maior potência do mundo. Jornal Nacional.